Meu nome é Tiago Ferreira, eu faço Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Roraima. Estou no nono semestre e vim apresentar o artigo de vibrações mecânicas e aplicações na engenharia, um estudo usando computação algébrica. Por que é importante o estudo de vibrações? Principalmente para a gente conhecer como que o projeto ali vai se comportar. Por exemplo, aqui eu coloquei um gerador e eu coloquei um edifício. O gerador, quando ele está recebendo energia mecânica, ele acaba por vibrar. Essas vibrações vai ter folgas, por exemplo, em solda, folgas no aperto de um parafuso, e vai acabar com que as placas do próprio gerador acabem atritando. E isso vai desgastando diversos componentes dele e vai diminuindo a vida útil do próprio sistema. Então, ou seja, isso vai acabar ou danificando permanentemente o componente, ou até mesmo, o caso mais leve, é fazer a manutenção o mais cedo possível, né? Antes do previsto. Em estruturas, por exemplo, como um prédio, caso haja um terremoto, é muito importante que a gente saiba o quanto que esse projeto vai aguentar, quanto que uma viga vai conseguir torcer a ponto de não se partir. E também para o conforto das pessoas, porque em caso de locais que haja um terremoto, esses prédios já são construídos de modo que eles aguentam isso. E não é interessante o prédio vibrar muito e a pessoa que está, por exemplo, lá no último andar, que a amplitude vai ser muito grande dessa onda, a pessoa pode acabar enjoada. E isso não é interessante. Então, eles fazem de modo que o prédio ele esteja ainda totalmente funcional, não haja prejuízos e que tenha o máximo de conforto possível para as pessoas. E esse tipo de estudo ajuda a aumentar a vida útil de máquinas, estruturas prediais ou até mesmo o comportamento de diversos outros componentes de um projeto. Como eu tinha dito, também ajuda não só para a gente conhecer o comportamento, mas também para um conforto. Eu dei aqui um exemplo de um estúdio de som e um carro. No estúdio de som, quando você quer gravar uma música ou um podcast ou um vídeo, não é interessante que sons externos acabem por invadir o local e capte o áudio. Então é colocado essas espumas aqui para que tanto a pessoa que fala, para que a onda da voz dela não saia muito do local, para que as outras pessoas não ouçam, assim como o oposto, quando a pessoa fala, do lado de fora vai bater nessas espumas e vai absorver mesmo que um pouco a voz delas, ou som de carro, som de moto, qualquer tipo de ruído indesejado. E aqui na suspensão de um carro. E quando estamos num carro e, por exemplo, ele bate num buraco, a mola vai... os amortecedores vão atuar justamente como o próprio nome dele diz. Ele vai amortecer. Então, ele bate, a mola vai tender a ser comprimida e depois ela tende a voltar ao estado inicial. Só que ela não pode fazer isso em qualquer tempo. Tem que ser de um tempo rápido o suficiente para que não comprometa a estabilidade do carro, e também tem que ser suave o suficiente para que a pessoa não sinta tanto o impacto do carro com o buraco. E para modelar esse tipo de circunstância, de como a gente faz isso, demanda muito tempo. Em ciências exatas, a gente usa muito equações diferenciais, cálculo diferencial, e outros tipos de ferramentas, como métodos de elementos finitos, que são aproximações de EDOs, para a gente obter um resultado. Em vez de a gente calcular toda uma parcela de uma estrutura, a gente separa ela em várias pequenas, mais simples, e calcula elas. Aí,
demora um pouco mais, mas facilita um pouco o cálculo. E o estudo da engenharia utilizando ferramentas matemáticas computacionais ajuda enormemente. Tanto para a gente conseguir resolver um cálculo de campo elétrico ou de uma corrente elétrica que passa no núcleo de ferro de um motor, de um gerador, ou a corrente da armadura que tem uma máquina elétrica, ou o quanto uma viga vai conseguir suportar. E tudo isso demanda muito tempo, porque são cálculos complexos. E para um estudante ou para um profissional, não é interessante a gente perder muito tempo com esse tipo de coisa. Então, esse tipo de ferramenta, como que vamos utilizar aqui, que é o Maple, ele auxilia enormemente tanto o profissional quanto o estudante para que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Tanto a resolução quanto a plotagem dos gráficos que nós queiramos e até outros fatores que nós queiramos também. As vantagens que a gente pode ver de bom para se usar seria, no caso o Maple, ele é muito fácil de se utilizar. A linguagem computacional, a linguagem escrita que a gente pode pôr, ela é muito intuitiva. Então, você não precisa de linhas de código ou comandos muito complexos para que você, por exemplo, se você quiser fazer uma equação diferencial, não é um comando extremamente bizarro ou estranho. A interface dele é muito intuitiva, a programação é fácil e ele tem muitas aplicações. E com ele a gente consegue velocidade e praticidade na obtenção de soluções que nós queremos. Bom, aqui eu coloquei 2 exemplos. Como a gente faz pelo Maple e como a gente faz entre aspas, pela mão, fazendo pela mão. Então aqui nós colocamos, começamos com um restart, simplesmente para limpar as variáveis. E aqui nós começamos a definir. Nós alocamos nesse B toda essa equação diferencial. Aí podemos ver aqui que é um caso não amortecido forçado. E colocando o dissolve B, que no caso é o que a gente é alocado para essa equação, ele já dá diretamente a solução dessa equação. E ela é enorme, demoraria muito para fazer. E aqui na mão, aqui a gente pegou de um livro e ele faz todo o procedimento, fazendo substituição de variável. E aqui ele coloca muitas coisas de um modo implícito, que faz com que a equação seja menor do que essa, mas é porque ele sai substituindo variáveis dentro de variáveis até chegar na equação. Isso aqui demora muito para fazer. Tá. As vibrações mecânicas são definidas como movimentos repetitivos em um determinado intervalo de tempo. O sistema estudado aqui possui 3 componentes. No caso, temos aqui o sistema massa, mola, amortecedor. Esse aqui é a nossa massa, aqui é a nossa mola e aqui é o nosso amortecedor viscoso. O amortecedor pode ser óleo de cozinha, detergente, água, geralmente qualquer tipo de fluido. Até o ar, né? Ele é um fluido, então ele pode ser considerado um amortecedor viscoso, só que ele não amortece tão bem. A mola possui uma elasticidade, que ela armazena energia ao se deformar. Ela associa, então, a força elástica com deslocamento. Esse Kx aqui. O K seria a constante a propriedade da mola e o X seria o deslocamento. A nossa massa, ela relaciona a massa com a força gravitacional. No caso, seria a inércia, teríamos inércia. E o amortecedor, ele é uma fonte de perda gradual de energia. Ou seja, ele vai tender a frear esse nosso sistema. E aqui são regidas as equações diferenciais desse sistema. Aqui no caso, é um sistema massa-mola, é como se esse amortecedor aqui não existisse. E é um sistema perfeito. Então, se tivéssemos uma massa ou uma mola pendurada
numa base e puxássemos a massa, como é um sistema perfeito, ele tenderia a fazer esse tipo de movimento para sempre. E aqui foi alocado para um sistema massa, mola, amortecedor. A única diferença é que tem esse C, bem aqui, ó. E aí ele, se fosse nesse mesmo exemplo e puxássemos, ele tenderia a chegar a zero depois de um determinado ponto. Aí bem aqui eu coloquei essa base, né? É preso bem aqui. Tem uma molinha aqui, não dá pra ver direito, mas tem. Aí essa mola aqui dentro tem uma massa e isso aqui seria o nosso amortecedor viscoso. No caso aqui foi usado shampoo para amortecimento. Aí algumas configurações possíveis que nós temos para o sistema massa-mola amortecedor é simplesmente o massa-mola, o massa-mola amortecedor e também temos o massa-mola amortecedor só que forçado. Nos outros casos que tínhamos, ele tenderia naturalmente a fazer aquele tipo de movimento, só que não é algo real. E aqui no forçado, teríamos que o movimento seria continuado, no caso com um motorzinho, por exemplo, puxando para baixo a mola, fazendo esse tipo de oscilação. E também aqui nesse artigo, nós fizemos o estudo de circuitos elétricos LC e RLC. E também fizemos um paralelo com o sistema massa-mola. Aí vamos primeiro definir o circuito LC, que temos bem aqui. Ele é constituído simplesmente de um indutor e de um capacitor. E o RLC, o indutor, capacitor, ou resistor, capacitor e indutor. Então, esse sistema aqui, ele equivaleria ao nosso sistema massa-mola. Ele não tem amortecimento. E aqui é o nosso massa-mola amortecedor. Aqui são as equações diferenciais que regem a descarga, a carga e descarga desses componentes. Uma equação diferencial de segunda ordem e aqui também com o amortecimento. Como podemos observar, ó, vim aqui, cadê? Ó, podemos observar que tem a mesma característica das duas equações. Aí para o sistema massa-mola, a gente fez o seguinte. Primeiro, isso para a gente colocar no Maple, né? Como que o Maple ele vai interpretar esses comandos. Utilizando o Maple foi primeira escrita definida a equação diferencial. Então, alocamos aqui no x, se dois pontos igual, quer dizer que nós estamos alocando tudo isso aqui nessa memória. Então, esse diff é o comando para diferencial. No caso, estamos diferenciando x em relação a t. E esse t e esse cifrãozinho 2 quer dizer que é de segunda ordem. Aí fecha o parênteses aqui. Então, nós definimos que essa parte bem aqui ela é a equação diferencial, a parte de segunda ordem da equação. E esse k vezes mxt é o que teríamos para a mola. Aí colocamos... para resolver esse tipo de equação, dissolve x. Fazendo isso, o ponto e vírgula. Fazendo isso, ele vai resolver a equação. Ele já dá a resolução lá direto. E com o comando, aqui esse x1 é basicamente a gente pegando esse x aqui e substituindo. Você poderia fazer para x2, por exemplo. x2 sub isso aqui. Você poderia fazer também. Colocamos c1 é igual a 1, porque vai ter uma constante, vai ficar multiplicado. C2 também vai ser outra constante, vai ficar multiplicando alguns termos. O K seria o do coeficiente da mola e o M, no caso, a nossa massa. E por fim, a gente colocou o plot. Esse plot ele é para plotar o gráfico, é para fazer o gráfico. A gente colocou plot x1, x1 é a nossa equação, do tempo t de 0 até 30, e também de menos 1 a 1. Então, basicamente, a gente só definiu de onde até onde o nosso gráfico vai ser plotado. A delimitação da plotagem do gráfico. Aqui para o nosso sistema massa-mola amortecedor. Nós temos
gente fez o procedimento era análogo, só que a gente tem um fator C também, que no caso é o do amortecedor viscoso, e é do mesmo jeito. Diferencial de segunda ordem aqui para M. O C é para nosso amortecedor e o K seria para nossa mola. E assim acrescentando os casos, e a gente vai ter aqui um sistema subamortecido, superamortecido e criticamente amortecido. Aqui nós podemos ver como que fica no próprio Maple. Colocando essa linha de código, a gente conseguiu essa forma aqui, a forma geral da equação diferencial de segunda ordem, que rege o comportamento de um sistema massa-mola-amortecedor. Aqui seria a solução geral para essa equação. E também fizemos como tinha dito, para 3 sistemas. No caso, para o subamortecido, que é quando acontecem essas características aqui dentro dessa raiz. E fizemos também a substituição. Para o circuito LC, também foi feito de um modo análogo para o sistema massa-mola. Então, utilizando o Maple. De novo, primeiramente, nós fizemos a locagem da memória qual seria a nossa equação diferencial. Aí fizemos que QQ igual a 2 pontos, igual a tudo isso aqui é a nossa equação. No caso, ficando desse jeito aqui. Então, com o comando dissolve QQ, a gente consegue a resolução dessa equação diferencial. Aqui também podemos ver que ela está tudo em fator dos parâmetros que a gente colocou aqui inicialmente e essas constantes que aparecem normalmente numa solução de equação diferencial. Aqui nós substituímos os valores que a gente queria para não ficar essas constantes de modo muito geral. E no final obtemos essa equação diferencial, ela já substituída. E por fim a gente plotou no intervalo de t igual a 0, no tempo 0 até 200. Aí, através do Maple, podemos ver que as soluções foram facilmente resolvidas, porque como eu mostrei lá do caso forçado, e aquilo ali demoraria muito tempo para fazer. E aqui foi simplesmente eu digitei o comando, apertei para resolver, substituir, acabou, está feito. Isso tanto para o sistema massa-mola quanto o sistema massa-mola-amortecedor. E aqui demoraria muito mais do que esse, né? Porque tem um fator a mais aqui na equação diferencial. Idem também para o circuito elétrico LC. Como foi feita, a nossa resolução foi de modo muito rápido. Aí para os resultados. Esse aqui é para o sistema massa-mola. No caso, como é um sistema não amortecido, é de se esperar com que o seu movimento ele seja desse oscilatório. Como eu tinha mostrado antes, uma base, a mola e a massa. Ele ficaria assim, caso para sempre, porque é um sistema perfeito. Aqui é mostrado a sua amplitude, né? Como fica a grafia o gráfico do seu movimento. Aqui foi o não amortecido. Aí o super amortecido aqui é para esse verde. E o criticamente amortecido. A diferença deles é que o criticamente amortecido ele vai chegar à estabilidade mais rápido do que o outro. E também temos aqui o caso só amortecido mesmo. Aqui para o circuito LC. Nós temos também, como não tem um resistor, ele acaba digamos que o capacitor esteja carregado. A capacitor vai e descarrega para o indutor carrega e descarrega para o capacitor, vai ficar fazendo sempre isso. Então é um movimento oscilatório também. Quando você coloca um resistor, aqui nós podemos ver que é um caso subamortecido. E vai tem a amplitude máxima e depois vai descendo até a estabilidade dele. E como podemos ver, os do Maple foi feito de forma muito prática e muito fácil. É muito intuitivo fazer pelo Maple e ajudou muito a fazer esse tipo de gráfico que demoraria muito tempo fazendo na mão e principalmente a resolução das equações diferenciais.
Tal ferramenta é um poderoso auxílio para estudantes profissionais da engenharia, física, matemática e várias áreas da elétrica não, das exatas, e tanto, até mesmo da geologia e diversos outros cursos de graduação e de pós-graduação. E aqui temos a bibliografia toda que foi usada, desde circuitos de equações diferenciais até circuitos elétricos e de vibrações mecânicas. Bom, então é isso aí e muito obrigado.